Meu amigo, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos começar os trabalhos. Hoje a gente vai ter a grata satisfação de conversar com um cara chamado Benjamin Moura, que eu vou apresentar da seguinte maneira. Ele é um mineiro de nascimento com um coração que pertence ao mundo. E a gente vai falar sobre transexualidade. Bem, vamos abrir os trabalhos, cara. O que é transexualidade? A transexualidade é a questão das pessoas que, ao nascerem, elas são designadas por um gênero, por um sexo, conforme a genitália dela, e elas não se encaixam com aquilo. Então, ao longo da vida, elas vão tentando alterar isso para se encaixar com o que elas se sentem. Vamos falar um pouquinho da mulher trans e da travesti. Essa questão é muito debatida até hoje, né? Porque o pessoal acha que tem muita diferença. Uns falam que a mulher trans tem que necessariamente fazer aquela cirurgia que vai mudar o pênis para uma vagina. A questão seria mais a posição social dessa mulher. Ambas são identidades femininas. Só que quando você fala travesti, todo mundo já pensa que é aquela mulher que já está ali como profissional do sexo, que já está usando droga, tem aquela imagem totalmente pejorativa da travesti. Com o tempo, eles troquem esse estigma que tem, né? Essa visão totalmente pejorativa do que é travesti. Então, é muito bom também a gente conversar com a pessoa e perguntar, olha, como que você se sente, como que você se encaixa. Muitas mulheres que estão nessa condição, né, da marginalização, da prostituição, elas muitas vezes vão se entender como travesti ou como mulher trans. Qual é o sexo do nascimento que eles falam? E é mais uma questão biológica mesmo, dos cromossomos da pessoa, como que é essa questão. E aí depois já tem a questão da identidade de gênero, né, como a pessoa se sente, sendo um homem, sendo mulher. Tem também a questão da expressão de gênero, que é como a pessoa se expressa, né, aquela questão do ser homem, ser mulher, questões de jeito, questões de vestimentas, falas. E aí a gente parte também, eu acho que é a quarta, que está relacionada à orientação sexual. Quando a gente fala orientação sexual, as pessoas acham que está só relacionado à prática do sexo. Não é bem isso. A orientação sexual também vai em relação afetiva, né? Como você se sente atraída por uma pessoa. Tá? Então hoje a gente fala de pessoas cis, pessoas trans. Explica pra gente um pouco essa diferença. Bom, a pessoa trans, no meu caso eu biologicamente nasci como uma menina, mas ao longo da minha vida eu percebi que eu não, né, encaixava nisso, então não era uma menina cis. Então, ao mudar para o gênero masculino, eu me identifico como um homem trans. Quer dizer que aquela pessoa que tem identificação e expressão semelhante ao seu sexo biológico, a gente vai chamar de cis. Isso. E aquela pessoa que se identifica e talvez se expresse de uma forma diferente daquela do seu sexo cromossômico, do seu sexo biológico, a gente chama de trans. Essa expressão vai ser como eu te falei, né? Tipo assim, é azul para um menino, rosa para a menina. Não necessariamente, né? Essa questão da expressão varia bastante, mas é isso mesmo. Infelizmente, a gente viu e vivenciou um caso que ganhou uma grande repercussão na mídia, que é a violência que sofreu uma modelo trans carioca por uma pessoa do conhecimento dela dentro da própria casa dela, a Alice Félix. E aí, assim, dentro desta população, hoje a gente está falando muito de um caso que teve repercussão de mídia porque a pessoa tinha voz, porque a Alice sabia se comunicar e ela soube levantar o problema dela. Mas existe aí um universo de pessoas trans invisíveis, que são as pessoas trans em situação de rua, que são aquelas pessoas que não têm voz e que precisam de quem fale por elas. Tá? E o Caio coloca muito isso, ele coloca o título do livro é Cidadania Trans, ele fala muito da questão da cidadania, que isto não é nada, ou muito pouco respeitado na população LGBT, menos ainda na população trans. Esse caso da Alice é um expoente, tantos outros acontecem que a gente nem fica sabendo. E, Ben, aí assim, eu queria que você contasse um pouco para a gente
Essa violência está relacionada às exclusões que a população trans sofre ao longo da vida e como é que isso acontece, né? Quando a gente pensa que a pessoa está ali na marginalização, a gente, primeira coisa, tá ali porque quer, não correu atrás, não estudou, não procurou emprego. Só que quando você começa a ver o que realmente acontece, você começa a entender que a exclusão começa dentro de casa, que a pessoa começa a sofrer uma opressão, uma exclusão dentro da própria casa, tem que sair da sua casa super novo, ainda criança, e tem que procurar um abrigo, isso é muito complicado. Então, a partir disso, ela começa a se esconder, começa a se excluir, e agarrando as mínimas oportunidades, que são bem complicadas, como a gente já falou, essa questão da marginalização. E aí depois disso que ela já está ali, ela não consegue sair. Porque a sociedade não deixa, as pessoas não dão oportunidade, elas viram a cara, elas olham com esses olhos de negação, de repúdio. Então a pessoa acaba ficando cada vez mais excluída e por fim acontece episódios como aconteceu com essa modelo trans, infelizmente. Isso é um fato. Não adianta você ter só uma iniciativa privada, você deveria ter uma política pública que acolhesse e que integrasse essas pessoas. Fala um pouquinho do trabalho que você escreveu, na verdade é um artigo que você escreveu, conta um pouquinho daquilo que você viu, vivenciou. Sim, no SUS tem o processo transexualizador, ele é de 2008, e em 2013 eu acho ele passou por uma modificação para ampliar mais, resguardar mais essas pessoas, para amparar elas. E esse processo transexualizador, ele consiste em totalmente uma equipe de profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, cirurgiões, endocrinologistas, assistentes sociais também. Essa equipe está ali para auxiliar as pessoas a passarem pelo processo de transição, tendo esse acompanhamento médico, né? Porque muitas pessoas tendem a ir para os meios clandestinos, é totalmente prejudicial à saúde, né? Sem dúvida. Obviamente, esse processo é totalmente uma conquista para a gente, é muito bom ter isso, só que como ainda é bem escasso, isso no SUS como um todo, existem poucos postos que atendem. Quando eu pesquisei, eu não sei se já tem mais postos funcionando, mas no Brasil inteiro eu só tive conhecimento de 14 postos, e desses 14, não são todos os que fazem todas as cirurgias, né? Porque às vezes não tem infraestrutura, não tem verbo suficiente. Então isso é uma coisa a melhorar ainda, porque existir aquilo ali não é necessariamente que ele vai ser acessível e que essas pessoas vão estar inseridas nisso, né? Muitas vezes também os profissionais que estão ali não estão capacitados, faltam algumas melhorias ainda, né? Eu vou te contar um pouco da experiência que eu tenho em relação ao transex. A pessoa interessada, ela chega, o primeiro passo é entrar dentro do HC pela porta da psiquiatria. Existe todo um suporte psicológico, existe todo um processo diagnóstico para ser feito antes. Como é que funciona esta questão do acolhimento psicológico, do auxílio, do suporte, até que a pessoa vá efetivamente para a questão cirúrgica? Bom, é todo um processo, como você falou. A pessoa tem que passar por uma entrevista, né, como se fosse um check-up mesmo. E por mais que a transexualidade não seja mais vista como uma doença, segundo a OMS, ela ainda é tratada como uma doença. Então, muitas pessoas que vão fazer essa entrevista, muitas vezes elas não conseguem dar andamento a isso porque elas não se enquadram em certos padrões que tem lá. Então, isso é uma coisa também que deve ser notificada visando a inclusão. Um exemplo disso são as travestis. As travestis não se identificam como mulheres trans, então certamente elas não vão ter o mesmo acolhimento. Então, talvez elas também não vão ter o mesmo resguardo pelos profissionais da saúde, né? E após isso, tende a ficar de 2 a 4 anos em acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Depois disso, tem mais essa espera para ficar na fila. E essa semana eu estava fazendo uma oficina e um advogado da área me explicou que são mais de 10 anos nessa fila para conseguir fazer todas as cirurgias. Então, o tempo de espera é muito grande, né? Por isso, muitas vezes, as pessoas desistem e preferem ir para os meios clandestinos, porque por mais que não seja legalmente, não seja algo saudável para a vida da pessoa, vai ser rápido, né? Um tempo de 10 anos pode se resumir a 4. A gente
houve relatos aí, também não sabe o quanto é mito, o quanto é fato, mas você escuta história de pessoas que inclusive saem do Brasil para fazer cirurgia de transgenitalização fora, né? E que as condições de saúde são precárias ali. Não existem hospitais, isso é feito em galpão. Você já teve contato com alguém que passou por essa experiência, ou você tem alguma noção do que seja isso fora do Brasil, nesses meios clandestinos? Nesses meios clandestinos, igual eu falei, né, as pessoas tendem aí para diminuir todo esse tempo de espera, né, fugir dessa burocracia toda que existe. Então, o que for mais rápido, elas tendem a ir. Já tem uma conhecida minha que sim, ela fez isso, mas eu não sei se ela fez dessa maneira. Ela foi Tailândia, se eu não me engano, ela era uma referência, né? Então, ela conseguiu fazer, ela falou que foi uma experiência para ela ok, não foi mil maravilhas, mas e como ela viu que aqui no Brasil os preços eram exorbitantes, o SUS tinha toda essa espera, essa burocracia, ela falou assim, não, vou agarrar essa oportunidade e vou. Só que tem muitas mulheres que vão, não voltam, por conta dessa questão. Um outro assunto que vocês discutiram era a questão de identidade civil e identidade social. Fala um pouquinho disso pra gente, né? As pessoas trans, não necessariamente todas, elas vão querer alterar o nome delas, né, o nome de batismo, e também o gênero, mas não é uma regra. Aí, então, a partir de 2018, a gente teve já uma concessão que as pessoas trans, maiores de idade, elas podem ir ao cartório e solicitar essa alteração do nome e gênero, né? Tem toda uma relação de documentos que elas necessitam apresentar para ver se está tudo ok, né? Receita Federal e demais. E, posteriormente, isso é mais tranquilo, né? Tem um tempo para o cartório devolver essa certidão e a pessoa, a partir disso, consegue retificar os outros documentos, né? Fazer alteração dos outros documentos. RG, CPF e assim diante. Em caso de menores de idade, é um pouco mais burocrático isso. Marca uma audiência com o menor de idade e os responsáveis legais, né? Posto à frente do juiz ou juíza, escuta o caso, analisa o processo, ou os pais de acordo, pronto, sai com a decisão no mesmo dia e já pode seguir a vida também. Queria aproveitar e conversar contigo, como é que a gente deve tratar de maneira respeitosa uma pessoa trans? Bom, isso aí também gera muita polêmica, né? As pessoas perguntam, o que eu faço, o que eu não faço? Velho, acho que primeiro de tudo também é um pouco de senso, né? Às vezes você pensa, não, o que eu não quero ouvir, eu não vou perguntar para outra pessoa, obviamente. Legal. Então muita gente fica, mas como que era seu nome? Seu nome é esse mesmo? Coisas do tipo são totalmente desconfortáveis. Questão mesmo de querer saber se a pessoa fez ou não fez tal cirurgia, sabe? Muitas pessoas se sentem incomodadas com esse tipo de invasão, né? Tem muita gente que também já chega encostando no corpo da pessoa, coisas que você não faz com ninguém, você não vai querer fazer com uma pessoa que seja trans também, né? Acredito. Frases preconceituosas, né? Tipo assim, mas você não parece que é trans, né? Tipo assim, como se parecer trans tem que parecer, como se tivesse uma plaquinha, né? Falando isso. Também você não tem que se referir à pessoa, não, aquele lá é meu amigo trans. Não, você não precisa falar isso, né? É um ser humano, você não precisa enquadrar ele como trans, né? Acho que não convém. A gente tem que ser também. Em questão de pronomes, né? A forma de tratar ele, ela. Eu acho que você pode perguntar para a pessoa, assim, você quer que eu te trate como? Se a pessoa não tiver feito essa alteração dos documentos, e você viu o registro lá, tá assim, mas ele te apresenta. Não, meu nome é fulano. Não tá fulano no meu documento, não, é fulano. Ponto, acabou. Uma questão um pouco de senso, mesmo que as pessoas não pensam às vezes. Como a gente faz, na verdade, até com apelidos. Tem pessoas que não gostam do seu próprio nome, elas arrumam apelidos e pedem para você chamar essa pessoa pelo apelido que ela tem. Isso é a coisa mais normal do mundo. Aqui no consultório, por exemplo, quando me chega a ficha da pessoa, é claro que ela foi preenchida a partir de um documento, então vem o nome civil da pessoa, né? Mas é tão tranquilo, você prefere que eu te chame como é que a tua família te chama? Quer dizer, isso é de uma tranquilidade bastante grande. Eu queria muito falar de aspectos estéticos, disforia e passabilidade. Como é que é isso?
Bom, muitas pessoas, né, durante toda essa transição de gênero, elas buscam ter essa passabilidade, né? Que é essa questão mesmo de não passar normalmente, né? Porque muita gente fica, será que é homem, será que é mulher, o que que é? Então, a maioria das pessoas trans tenta fugir disso aí. E aí isso entra já a questão da disforia, né? Que é o incômodo da pessoa com o próprio corpo, com esses caracteres que são geneticamente delas, né? E nisso entra já a questão estética, que começam já os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias das pessoas trans, e depois disso começam outros, né? Como harmonização facial, menoplastia e tem outros também. Quando você fala de disforia, que é o descontentamento com o próprio corpo, eu também entendo que não é uma regra, não existe um modelo. Essa questão da disforia, como você mesmo falou, é bem relativo, né? Eu, por exemplo, eu me sentia muito incomodado com a pele que eu tinha aqui, né, perto do peito. Então, eu ficava muito incomodado com isso. Quem me conhece na fase do meu ensino médio, eu só andava de moletom. Mas tem amigos meus que não, eles são bem tranquilos com isso, não querem fazer essa cirurgia, né? Isso varia muito. Hoje em dia, essas coisas estão mudando, então muitas pessoas não querem mais ser padrão de beleza, né? Por exemplo, o homem trans tem o padrão de beleza totalmente musculoso, totalmente, né, passável, aquela voz super máscula. Não, as pessoas ultimamente, caso a caso, elas vão tentando se sentir bem com elas mesmas, sem pensar tanto no que a sociedade está impondo. Isso é legal. De novo, vou te falar de uma experiência pessoal. Aquela questão de você olhar para a pessoa, principalmente quando você olha para uma pessoa trans, com olhos técnicos. A primeira coisa que me vinha à cabeça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Um preenchimento, um botox, um peeling, um fio de sustentação, eu vou fazer um estímulo de colágeno. Só que aí eu me deparei com uma realidade que nem tudo que passava pela minha cabeça era aquilo que a pessoa queria, né? Então, não é porque eu acho que a pessoa tem que ter uma bochecha assim, uma boca assada, que realmente é a vontade dessa pessoa. Isso me fez desconstruir essa imagem, primeiro para a pessoa trans e desconstruir também para a pessoa cis, né? É muito essa questão de desconstruir o padrão de beleza. Então a gente vai desmanchar a forminha e não vai ficar enfiando todo mundo dentro desta forma para sair todo mundo com a mesma cara. Falando um pouco da minha vivência, isso é uma coisa muito legal, me trouxe um grande benefício, que é chegar para você e falar, mas o que você quer que eu faça? Eu tenho a técnica, eu tenho a capacidade de te atender. Qual é a sua vontade? E eu acredito que você, né, você tem muito contato com pessoas que querem modificar. Então, às vezes, é uma coisa que incomoda somente a pessoa. Por exemplo, tem uma manchinha aqui que só eu vejo, mas ninguém mais vê. Essa manchinha aqui que eu quero tirar, pronto. Não aquela questão, ficar igual a Gisele Bündchen, ficar igual o Brad Pitt, sabe? Essas questões mesmo, né? A questão do estereótipo de beleza que eles colocam, né? Que muda de geração em geração, né? O que é belo hoje não é belo na sua juventude, por exemplo, eu acredito. Ainda falando dessa questão das pessoas trans, o que é que faz uma pessoa trans querer passar por alguém não trans? É proteção? Ou é a visão estética que ela tem? Eu acho que isso já entra também nessa questão da disforia, né, das pessoas. Eu falo, no início da minha transição, eu queria ser outro cara diferente do que eu sou hoje. Só que eu parei para pensar, fui vendo, com muita conversa, com muita desconstrução também. Até as pessoas do próprio meio precisam desse processo de desconstrução que não precisava estar ali, sei lá, com vários músculos, precisava estar com a voz super grossa. Não precisava estar bem comigo mesmo. Acredito que a gente está passando essas informações de maneira acessível para outras pessoas é totalmente necessário, sabe? E é muito bom, igual muitas pessoas elas estão ali sendo ignorantes não porque elas querem, porque elas não conseguem sair dessa ignorância delas, né? Vou chamar até de luta. A gente precisa olhar para os outros, né? E não precisa esperar que o outro se mostre para a gente precisa ter o olhar um pouco mais aguçado para procurar essas necessidades, fazer algo por elas. Alguém precisa gritar tão alto a ponto que quem está surdo desperte dessa surdez.
essas pessoas também elas têm que não só fazer esses discursos, repostarem, vidas trans importam, é fazer às vezes um mínimo, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu consigo ajudar outra pessoa, mas realmente ajudar, chegar para uma outra pessoa e conversar, ter uma ação. A gente precisa aumentar esse barulho, né? E fazer exatamente aquilo que a Camila está falando, é dar espaço, é dar espaço. Meu querido, quero te agradecer profundamente, não só por esse momento que a gente está aqui, não só por esse papo que a gente está batendo, a sua generosidade é muito grande, mesmo. E eu tenho muito a te agradecer por isso. Enquanto eu puder estar fazendo alguma coisa, eu quero estar fazendo. E é muito bom poder estar ajudando outras pessoas também a se informarem. Eu acho isso incrível. Conheçam pessoas trans, leiam pessoas trans, escutem pessoas trans, participem, convivam com. Vocês vão descobrir que não tem diferença. Muito obrigado, queria agradecer. Tem muita gente aqui da minha família, amigos. E é muito bom isso, né? Não só amigos meus, como os seus também, que a gente está vendo aqui. É muito bom, né? Porque as pessoas realmente, elas, a certo momento, elas começam a se interessar pelo assunto. Eu acho que Claro. isso é muito bom. Ela está querendo ali aprender, está querendo entender. Eu acho isso incrível. E oportunidades assim são muito incríveis.